Horror em parada de caminhão. Esta é uma história 100% real que aconteceu comigo. Em 2003, conheci um rapaz que disse que me levaria para aventuras e tornaria a minha vida emocionante. Mal sabia eu que o mundo seguro com o qual eu havia crescido estava prestes a ser destruído. Eu morava em uma cidade pequena e nunca tinha viajado para fora do meu estado. Nunca havia experimentado a vida de uma forma que outros experimentariam. Estávamos meio que protegidos dos grandes crimes e de outras coisas que estavam acontecendo no interior. Então, meu Jaguar ex decidiu me levar para uma jornada como motorista de caminhão na estrada. Em muitos casos, essa foi uma ótima experiência, houve muitos momentos divertidos e pude conhecer a maior parte dos Estados Unidos. Mas a vida de caminhoneiro é difícil, e estar na estrada 24 horas por dia, 7 dias por semana, não é fácil. Ficar confinado em um caminhão pequeno com alguém por tanto tempo pode deixar qualquer pessoa irritada. A vida na estrada é muito diferente agora do que era quando eu trabalhava como caminhoneiro. Atualmente, as pessoas têm avanços tecnológicos e a possibilidade de assistir ao seu canal favorito no YouTube, navegar na internet ou jogar no celular para se manterem ocupadas. As únicas formas de entretenimento que tínhamos eram assistir a uma das dezenas de DVDs, ler mais um livro ou falar no rádio. Muitas vezes optávamos por falar no rádio e isso se tornou nossa versão de mídia social, muito antes de o Facebook, o Instagram ou o Twitter serem sequer cogitados. Assim como fazemos agora, criamos uma identidade ou persona diferente para nos escondermos enquanto interagimos com pessoas que são basicamente estranhas. E, acredite, os caminhoneiros podem ser muito assustadores. E manter um pouco de anonimato é a única maneira de se manter seguro na estrada. Quando você é um caminhoneiro, adquire um nome de CB. O do meu ex era Ninja Dwarf, já alterado para a segurança dele, e o meu, desde que eu era um bebê, ou com apenas 20 anos, e sou do Alasca, então o meu acabou sendo Northern Exposure, novamente alterado por motivos de segurança. Durante o tempo na estrada, você conhece muitas pessoas malucas e vê um monte de coisas malucas. E eu quero dizer mesmo um monte de coisas malucas. As pessoas costumam ouvir histórias de coisas que acontecem na estrada, a maioria delas é mais nojenta do que assustadora. Como, por exemplo, motoristas que se tornam um pouco amigáveis demais com seus companheiros de cabine, sejam eles cães, gatos ou até mesmo cabras. Mas, dessa vez, foi uma das experiências mais aterrorizantes que tive em minha vida e, quando se trata de eventos estranhos e incomuns, minha vida está cheia deles. Você já sentiu arrepios ao ouvir a voz de alguém? Tipo, com muito medo de falar com alguém? Uma voz que faz você pensar que a pessoa do outro lado da linha não está lá? Esse era o cara. Alguma coisa nele fazia minha pele arrepiar e eu só tinha ouvido sua voz pelo estalo do rádio CB. O CB começou a crepitar e ouvimos a chamada distante, mal dava para ouvir a voz em meio à estática, mas, por fim, ele se aproximou o suficiente para que pudéssemos ouvi-lo claramente. Ele devia estar a uns 80 km atrás de nós, pois a voz ainda estava fraca, mas nosso rádio CB estava no auge e podia realmente alcançar e tocar alguém. Assim, podíamos ouvi-lo por meio da conversa do CB. E então eu ouvi, e aquela voz. É difícil de explicar, mas a melhor maneira de descrevê-la agora seria como Heath Ledger fala como Coringa no filme do Batman. Havia algo de estranho nela. E isso me deu arrepios. Ele simplesmente disse, "Bey, Pet Roxo, se a cor da nossa caminhonete, para onde vocês estão indo?" Meu ex respondeu que estávamos indo para o Arkansas. O motorista disse que estava indo na mesma direção e perguntou se poderia nos acompanhar e se apresentou como maniaca. Nós íamos de uma costa a outra e voltávamos. O cara sempre parecia estar fazendo a mesma rota que nós, mas nunca tínhamos visto seu caminhão. Ele o descreveu como um Peterbilt 378 de nariz comprido, preto, com protetor de testa e de gado. De acordo com ele, ele transportava caixas secas da Califórnia para a Flórida, o que explicava por que ele sempre parecia estar indo ouvindo pela I-10. Uma semana, quando estávamos voltando da Flórida para Los Angeles, nós o encontramos em sua viagem de volta de Redmond, Washington, para Baton Rouge, Louisiana. Ele nos disse que nos encontraria em Nevada quando fizéssemos a viagem de volta, pois a essa altura já teríamos ficado 100 horas e precisaríamos descansar. Dissemos que sim, embora eu não quisesse conhecer esse cara, mas meu ex tinha se tornado amigo dele, então demos a ele uma previsão de quando voltaríamos para a região e em que parada de caminhões estaríamos e dissemos que nos encontraríamos para comer com ele. Isso foi realmente antes da ideia de ter um telefone celular para qualquer coisa que não fosse emergências, então não era como se pudéssemos simplesmente ligar para ele quando estivéssemos na região. Ele concordou e nos separamos. Minha ex continuou conversando com ele até que os rádios não conseguissem mais alcançar. Tínhamos terminado nossa carga e estávamos voltando para Las Vegas, para a parada de caminhões que combinamos e esperamos.
Las Vegas é um lugar sombrio para caminhoneiros em geral, com muitos crimes e muitas coisas ruins acontecendo, então esperamos no caminhão. Finalmente ficamos entediados e nos aventuramos um pouco na parada de caminhões. Esperamos e acabamos perdendo tempo suficiente para pegar outra carga e partimos, sem nunca encontrá-lo em Nevada. Mas, alguns meses depois, nós o encontramos em Oklahoma. Ouvimos algumas conversas no rádio sobre essas loteamento lizards, prostitutas de paradas de caminhões, que foram brutalmente assassinadas em paradas de caminhões no Texas, Oklahoma, Arkansas, Mississippi, Louisiana e Tennessee. Mas isso não passou de um drama no rádio, afinal, não tínhamos literalmente nada melhor para fazer do que inventar histórias de motoristas de caminhão. Continuamos ouvindo falar sobre isso e até mesmo comentamos com o Maniac, mas ele apenas riu e disse que devia ser um cara muito doente fazendo isso, e deve ser apenas uma história porque, se fosse verdade, eles já o teriam pego, e aposto que ele até deixou impressões digitais ou sêmen na cena do crime. Com tanto sangue e bagunça como foi, aposto que ele quer ser pego. Parecia uma coisa esquisita de se dizer, mas ele era um cara muito esquisito, então isso estava totalmente de acordo com sua personalidade. O Maniac seguiu seu caminho, nós seguimos o nosso e, depois de um tempo, esqueci o comentário estranho. Algumas semanas depois, estávamos no Mississippi e ouvimos uma voz conhecida no rádio, era o Maniac. Tínhamos tirado um fim de semana prolongado porque era o dia do trabalho e a maioria das empresas não se importava que os motoristas tirassem um dia extra de folga. Nosso plano era chegar a um lago no meio do nada. Íamos deixar nosso trailer e seguir para Bobtail. Então, conversamos e ele disse que estava indo para o Tennessee e que partiria na manhã seguinte. Assim, encurtando nossa tão necessária folga e deixando de lado o fim de semana no lago, minha ex decidiu correr com ele para ter alguém com quem conversar. Tínhamos discutido antes e eu não estava falando com ele, e ele detestava o tratamento do silêncio. Nossa carga deveria ser entregue na Carolina do Norte em alguns dias, portanto, estar algumas horas à frente do prazo significava apenas que estaríamos no topo da fila para pegar nossa carga de volta. Ganha. Saímos naquela manhã e fomos embora. Os rapazes decidiram que faríamos uma parada no Tennessee finalmente, depois de cerca de 6 meses de conversa, ou nos conheceríamos. Não tínhamos medo de nos encontrar com ele. Mas eu ainda estava muito nervoso. Cresci com 15 meninos em casa e era uma lutadora conhecida. Meu ex era um cara maior, com 1,80 metros de altura e cerca de 80 quilogramas. Portanto, em teoria, poderíamos enfrentá-lo se fosse necessário. A única maneira de ele levar a melhor sobre nós era se tivesse uma arma, o que, naquela época, era altamente ilegal ter nos caminhões, e se você fosse pego pelo Dodge, era preso sem fazer perguntas. Em nossa empresa, tínhamos postos de combustível muito específicos que podíamos usar para abastecer. Maniac era um operador proprietário, portanto, podia ir a qualquer lugar. Maniac disse que já havia parado para abastecer e tomar um banho, mas que deixaria o trailer e nos encontraria em um Flying J, posto de gasolina, que ficava no final da estrada onde ele estava, que acredito ser um posto de combustível Loves. Então, nos preparamos para abastecer, tomamos banho e pegamos uma cabine no restaurante. Esperamos cerca de 45 minutos antes de pedir comida. E esperamos. Ninguém nunca apareceu e não havia como entrar em contato com ele. Meu ex não era um homem paciente, então comemos e voltamos para o nosso caminhão. Lembro-me de que estava escuro e úmido. Não havia muito barulho nessa parada de caminhões, o que era enervante, pois uma parada de caminhões silenciosa é uma parada de caminhões assustadora. Atravessamos a ilha de combustível e fomos recebidos por uma tonelada de luzes piscando. Não é incomum que os lagartos sejam presos ou que os motoristas se envolvam em coisas que não deveriam fazer, por isso não demos muita importância. Policiais em uma parada de caminhões andam de mãos dadas. Mas isso foi mais do que apenas as travessuras típicas de uma parada de caminhões. Passamos por mais ou menos 12 caminhões, esse era um dos maiores Flying JS, então provavelmente caberiam cerca de 80 caminhões e reboques se você fosse até a terra. E então era possível fazer um Tetris com uma dúzia ou mais de caminhões no estacionamento de terra, que por acaso era onde estava o nosso caminhão. Sou uma garota curvilínea, não sou gorda, mas não pareço pertencer a uma parada de caminhões. Eu estava acostumada com os motoristas me olhando de forma assustadora. Eu sempre fui insultada e assediada por ser uma loteamento lizard, embora fosse motorista. Na verdade, há algumas paradas de caminhões em que não é seguro andar sozinho. Eu estava andando com meu ex e não estávamos de mãos dadas nem nada, mas era óbvio que eu estava com ele. Andamos pela fila e vimos um caminhão Bobtail estacionado em uma vaga cheia. Achei estranho ele estar em uma vaga de caminhão sem reboque.
Normalmente, os caminhões bobtail estacionam no final de uma corrida e deixam as vagas grandes para caminhões com reboques, porque essa era outra regra não dita pelos motoristas de caminhão. Passamos pelo caminhão bobtail, que era um caminhão escuro, talvez preto ou azul escuro, com um protetor de gado e uma testa. Não me lembro de ter visto que tipo de caminhão era, apenas que era um pouco ameaçador no escuro. O código dos caminhoneiros da velha guarda era que, se você estivesse procurando companhia, o motorista estacionaria e deixaria a luz vermelha de leitura acesa para avisar aos lagartos do lote que o motorista estava procurando diversão. O cara estava sentado no banco do passageiro, com a luz vermelha de leitura acesa para que eu pudesse ver seu rosto. Estava um pouco distorcido, mas ele me deu um sorriso assustador e fechou as cortinas rapidamente. Estávamos a cerca de 6 caminhões do bobtail. Eu podia ver o caminhão dele do nosso. Lembro-me de olhar para trás e ver o parapeito da luz vermelha iluminando a janela da porta do passageiro. E uma pequena fenda na cortina mostrava um ponto escuro. Ele ainda estava nos observando. Mesmo com o calor que estava fazendo, um calafrio subiu pela minha espinha e tive uma sensação muito desconfortável. Minhas entranhas se reviraram com uma súbita sensação de pavor. Finalmente voltamos para a caminhonete e ligamos o rádio para nosso entretenimento noturno e para ver se conseguíamos falar com o maniaque pelo rádio para saber o que estava acontecendo. A conversa era sobre todos os policiais, a ambulância, o caminhão de bombeiros e o Dodge. Todo o tumulto estava basicamente em frente a nós, mais 2 fileiras acima. As pessoas estavam dizendo que havia um lagarto morto. E que era ruim. Tipo horrível. Um motorista começou a tentar explicar, mas um policial lhe disse que ele deveria ficar calado. Como somos pessoas intrometidas, minha ex e eu saímos do caminhão para investigar. Nós nos esquivamos de entrar e sair dos caminhões e conseguimos chegar ao local. Sabe quando você ouve a frase ou algumas coisas não podem passar despercebidas? Essa era uma delas. A senhora, o que restou dela, havia sido amarrada ao trailer e ao caminhão. Então, alguém puxou o pino-rei, a peça que prende os dois juntos, e baixou o trem de pouso. O motorista, que agora estava sentado no banco de trás de um carro de polícia, algemado, com a cabeça pendurada e a testa apoiada no encosto do banco, chorava muito e havia vômito em sua camisa. Podíamos ouvi-los através da porta fechada. Lamentando que não tinha nada a ver com isso e orando a Deus para ser perdoado pelo que havia feito. Obviamente, o pobre motorista não havia feito a verificação de segurança antes de sair e simplesmente decidiu sair do seu espaço. Enquanto ela estava transando, ela foi despedaçada. Bem ao meio. Sem querer ser muito gráfico, posso dizer que um corpo humano normal nunca deveria ter essa aparência e que era algo que você provavelmente veria nos filmes só. Lembro-me de voltar cambaleando e esbarrar em outro motorista. Ele apenas olhou para mim, pálido e parecia que ia ficar doente. Não me dou bem com essa função corporal, então me afastei rapidamente dele e comecei a voltar para o caminhão. Eu estava quase correndo de volta, sem dar a mínima para o fato de que deveria ter esperado pelo meu ex porque ele tinha as chaves. Cheguei à caminhonete e puxei a porta, mas ela não abria. Então corri para a parada de caminhões a toda velocidade. Eu ia ficar doente e preferia que as pessoas não me vissem. Passei pelo local onde a caminhonete estava estacionada e ela havia desaparecido. Meu ex entrou na parada de caminhões à minha procura e disse que me levaria de volta ao caminhão para que eu pudesse dormir um pouco. Pois é, como se eu pudesse dormir depois de ver aquilo. Ele ligou o rádio e começou a conversar com os outros motoristas. Ninguém tinha visto nada. Não havia nem mesmo muito tráfego de lagartos. A polícia estava fazendo hora extra para limpar as paradas de caminhões depois que souberam dos primeiros assassinatos. Sentei-me no beliche e fiquei olhando as luzes piscando pelo para-brisa. Houve uma batida na porta. Um policial disse que estava recebendo depoimentos de todos na parada de caminhões. Ele nos falou sobre segurança em números e para não irmos alugar alguns sozinhos. Eu não estava planejando sair do caminhão. Contei a ele sobre o cara assustador que sorriu para mim no caminhão bobtail e a descrição do caminhão. O policial não viu sentido em eu lhe contar sobre um cara assustador, mas anotou as informações mesmo assim. Acho que não dormi por dias depois disso. Eu continuava vendo aquela imagem. Flashes continuavam passando pela minha cabeça. A imagem vívida de seu rosto, ela com um pano vermelho na boca e a fita adesiva de 100 milhas por hora em torno de seus pulsos, amarrando-a ao suporte para a dor de cabeça. Obviamente, ela havia lutado, pois havia hematomas em sua barriga e em seu rosto, com rímel escorrendo pelas bochechas. E o cheiro, de carne podre e sangue. Fico com o estômago enjoado só de pensar nisso. Isso não pareceu incomodar meu ex, ele continuou como se não fosse nada demais ou especial.
Depois de algumas semanas, finalmente consegui tirar a imagem da minha cabeça ou finalmente me convenci de que não era real e que era apenas uma cena de um filme de terror. De qualquer forma, fiquei feliz por tirá-la da cabeça por enquanto. Avançando um pouco, estávamos em fevereiro, cerca de 3 meses após o incidente, e estávamos indo para Nova Orleans. Eu estava muito empolgado para conhecer a região e, com sorte, conseguir ver o Mardi Gras. Eu queria visitar os cemitérios para ver os mausoléus e ir às lojas de voodoo e coisas do gênero. Tínhamos algumas horas a mais para passar lá, então fiquei feliz quando meu ex disse que poderíamos dar uma volta. Estacionamos em uma pequena parada de caminhões, que não aparecia nos grandes mapas da Randy Senali e que nos foi indicada por outro motorista. Na verdade, não era mais do que uma loja de mamãe e papai com um pequeno terreno de terra e um poste de luz piscando em uma extremidade, mas ficava a uma curta distância do frente quarter, que era onde eu queria ir. Olá, Pet Roxo. O que o traz por aqui? A voz no rádio estava alta, então ele estava muito, muito perto. Havia apenas 2 outros caminhões no estacionamento. Um fregotliner antigo transportando um reboque Swift Unkenworth verde escuro com um carro de boi na traseira transportando vacas. Meu ex ainda estava um pouco irritado por ter levado um calote meses atrás. Ele realmente conseguia guardar rancor quando queria. Maniac, ei, cara, onde diabos você estava? Por que você nos deixou na mão, amigão? Respondeu meu ex pelo rádio. Ah, cara, você sabe como é. Os policiais me deixam um pouco desconfortável e eu prefiro não ser pego. Ele disse com uma risada. Pego? O que você quer dizer com o pego? Minha ex perguntou. Não se preocupe com isso, apenas fique de olho na sua garota. Eu realmente odiaria que algo ruim acontecesse com ela e como com todas as outras garotas, e ele se afastou. Observamos o rádio CB ligando novamente, colocando a agulha no rádio. O sinal era alto, tinha que estar na mesma parada de caminhão para tocar tão alto. Silêncio. Ele estava animado, mas apenas respirando no microfone. Sabe, com todas as coisas ruins que tenho feito nas paradas de caminhões e gosto de brincar com os lagartos antes de torturá-los e destruí-los, essas vadias nojentas. Elas não deveriam estar se contaminando com as drogas e o sexo como fazem. Parecia que ele estava falando com os dentes cerrados. Silêncio. Sua voz estava ainda mais alta dessa vez. Podíamos ouvir o barulho de um caminhão descendo a rua de mão única que terminava na parada de caminhões. Somente Deus e o próprio diabo podem me julgar por meus pecados. Vou continuar a livrar este mundo dos doentes que assolam a humanidade. Olhamos um para o outro. Essa foi a única vez que vi algo parecido com medo nos olhos do meu ex. As lágrimas começaram a brotar e, pela primeira vez, fiquei com medo, medo de verdade. Uma nuvem de poeira chegou à parada de caminhões e um Peterbilt preto escuro e ameaçador, com um protetor de gado e uma testa, passou devagar. O motorista acelerou assim que passou pelo nariz do nosso caminhão. Era o mesmo cara assustador da parada de caminhões de meses atrás. Ele sorriu para nós com aquele sorriso nojento enquanto levava o microfone aos lábios. Tenham cuidado lá fora, Ninja Dwarf Northern Exposure. Sua alça de CB era listrada na porta do motorista e dizia o Maniac em letras vermelhas brilhantes. Em abril de 2004, voltamos para o Alasca porque o pai da minha ex teve um ataque cardíaco fulminante. Ficamos lá por um tempo antes de voltarmos para a estrada. Até onde sei, houve um total de 7 assassinatos, mas poderia ter havido mais. Quem sabe há quanto tempo ele estava livrando o mundo de seus pecados. Não sei se o cara foi pego. Mas posso lhe dizer uma coisa. Na segunda vez, eu não estava fazendo amizade com ninguém na estrada e sempre mantinha uma lâmina de 6 comigo o tempo todo, para o caso de encontrar o maníaco.